Episódio 2 da nossa série, dando continuidade ao vídeo sobre café, o vício em café. Hoje nós vamos falar sobre outro vício, o vício em celular. Celular é maravilhoso, ele faz com que eu e você consiga nos aproximar, né? Porque se você tá em outra cidade e eu tô aqui em Palhoça, Santa Catarina, talvez a gente nunca se esbarrasse se não fosse a internet. Então, ótimo, uma ferramenta incrível, facilita muito a nossa vida. Porém, a gente tem um índice que o Brasil é um dos países que mais se passa tempo na internet, né? Mais se passa tempo com ele. Existe uma estimativa de que cada brasileiro tem mais do que um celular. Então, começando por aí, beleza, as pessoas estão, o número de empreendedores aumentou e aí com isso a pessoa trabalha no celular. Mas a gente está falando de um país onde nós temos uma grande população beirando a pobreza, né? Então, não é todo mundo que é empreendedor, é um vício mesmo. E quanto menos capacidade intelectual eu tenho, mais eu sou bombardeado por joguinhos, coisas, e muitas vezes eu gasto dinheiro que eu deveria estar pagando algo nessas coisas, porque tenho vício. Então, é algo muito preocupante. E agora vamos trazer um pouco para a nossa realidade, né? Quanto tempo você passa no teu Instagram, que seja? Tem como você ver nas configurações ali. Se você quiser, pausa essa conversa que a gente está tendo e vai lá dar uma olhada. Se você tá mais do que uma hora, tá errado. Se eu posso te dar um conselho, coloque um limite de tempo. Se você de repente acha que uma hora é pouco, mas coloque um limite de tempo para você ser avisado que você já tá mais do que o tempo normal. Porque a hora que a gente entra ali, a gente se perde. E eu falo isso porque às vezes acontece comigo também. Eu tô um pouco mais vacinada, porque eu venho refinando isso desde novembro, mas eu tava realmente assim sentindo que eu tava muito cansada, exausta. E aí parecia que não tinha tempo para nada. E aí quando eu comecei a compreender que na verdade, beleza, por mais que você trabalhe no celular, e muitas vezes você tá buscando referências, conhecimentos, mas você também precisa de momentos de pausa, de silêncio, para você ter acesso ao que você de fato precisa passar para o mundo, não replicando coisas que você viu. Uma coisa é, eu aprendo, eu gero aquela filosofia, um conhecimento, e aí eu replico isso da forma como é minha compreensão de mundo. Agora, se eu simplesmente pego isso aqui, replico para cá com a minha logo, é o que tá chato na internet hoje. Então, o ponto principal aqui é, a minha meta é uma hora, faça uma meta para você. E aí, claro, uma hora, mas assim, eu tenho tempo de edição de vídeo, eu tenho tempo onde eu escrevo os roteiros, isso é outra coisa. Mas aí você também já vai, de certa forma, se organizando para colocar essas coisas num planejamento. Que isso é um assunto para um outro vídeo que a gente vai conversar, que são os blocos de tempo. Então, a partir do momento que você faz essa mudança, você vai olhar e você vai falar assim, putz, que tédio. Porém, eu vou dizer pra você uma coisa, o tédio, ele faz parte da vida adulta. Então, a gente também precisa compreender e aceitar isso como uma verdade. Procure outros estímulos para você. Busque fazer algo ao ar livre, sabe? Sair um pouco dessa coisa da tela. Busque ler. Busque ter acesso a outras pessoas, porque hoje a gente olha ali uma foto do teu amigo que fez aniversário e você curte a foto dele, fica como se você tivesse mandado parabéns. Mas é uma pessoa importante para você, pega a caralha do teu telefone e manda pelo menos um áudio para essa pessoa, ou se você é da galera que gosta de ligar, eu não gosto muito de ligação, eu prefiro áudio, eu prefiro mensagem de texto, esse negócio de ligação eu falo mais com a minha mãe e olho lá. É questão da galera de 88 aí, eu acho, porque eu converso com outras pessoas e me falam a mesma coisa. Sabe, se você precisa socializar de forma antiga. A gente precisa tentar romantizar um pouco também a nossa vida, porque
É isso que vai fazer diferença a partir de agora, nesses próximos anos que vão acontecer. O mundo, logo, logo, não vai mais ser o que ele é, do jeito que ele tá. Ele vai ser muito melhor em vários aspectos, mas se a gente não tiver com a cabeça no lugar, a gente vai enlouquecer. Então, de novo, você tem autonomia de fazer pequenos ajustes na sua vida para você adaptar a sua rotina de uma maneira que você consiga ter ânimo para vivê-la. A vida tem muitas coisas maravilhosas, mas você precisa encontrar esse ponto de convergência onde você se vê além das coisas que você busca. Quase como se a gente vivesse um dia de cada vez, sem esperar muito, fazendo a nossa parte, mas ao mesmo tempo também buscando maneiras de ir além da nossa vida. Porque aquela velha história, se eu retenho o conhecimento, legal, ótimo, é importante. Muito melhor você ter acesso a uma pessoa que sabe muito, mas às vezes até é um pouco introspectiva e tem uma certa dificuldade de conseguir trazer isso, do que você conversar com uma pessoa ignorante. Mas se você tem muito conhecimento e você não traz isso, você não converge essa ideia em conhecimento, você acaba também entrando em colapso. Então é um processo de troca aí muito grande, né? Então o uso do celular empobrece a nossa capacidade psíquica. Então a dica que eu te dou é: coloque tempo, mesmo que você trabalhe, para que você possa entender o momento que está fechando ali o teu tempo e sair, de fato, fazer alguma outra coisa, porque o seu dia tem 24 horas, como de todo mundo, e existem algumas coisas que só você pode fazer nesse planeta. Então busque entender quais são essas coisas, né? Outro dia eu estava colocando no Trends uma frase que me fez muito sentido. Busque no mundo aquilo que só você enxerga e que quase ninguém mais vê, e amplifique isso, porque eu acredito que, eu não quero ficar aqui entrando em propósito e nananã, mas eu acredito muito que a nossa busca, ela deve ser por esse ideal, porque quando a gente coloca amor numa busca, né, no amor, numa tentativa de ter uma vida melhor, eu tô projetando já algo que eu ainda não vivi, porque eu posso ter tido um passado muito bom, mas eu desejo e amplifico e quero que a minha vida futura seja melhor do que a que aconteceu no passado. E quando eu tenho esperança nisso, e eu trabalho para isso, né, eu coloco energia todos os dias, não adianta nada a gente fazer um dia perfeito e o resto da nossa semana ser todo cagado, né? Então, assim, um dia da semana eu vou na academia, eu como direito e eu durmo bem, e aí no outro dia eu já fui pra farra, já bebi álcool mais do que o Zé Cachaça, não dormi, não consegui ter energia para malhar, comi tudo errado, porque daí eu tinha bebido, então minha vontade de alimentos mais palatáveis, gordurosos, acabou aumentando, comi chocolate, comi fritura e cagou com a minha semana. Né? Então, isso é mais coisa de adolescente, né? A gente já tá, a galera que tem a minha idade acaba vivendo um outro momento, com filhos e não sei o que, é outra realidade. Mas é muito no sentido de um dia muito perfeito e o resto da semana não adianta. A gente pode sim ter os nossos momentos de desopilar, claro, é importante até para a gente também sair um pouco dessa cobrança, dessa autocobrança. Mas a ideia é que você não se esqueça. Você resete, retome, porque senão a vida fica pesada. Senão a gente entra naquele aspecto que a gente estava falando, do tédio. Dentro do tédio, existe também algo a ser compreendido, a ser lapidado. E nada é 100%. Então eu não fico 100% no tédio e nem 100% na alegria. Eu ando entre essas facetas. Se não fosse isso, a vida seria um saco, né? Então a gente vai aprendendo. E também fique tranquilo, se você tá vendo esse vídeo, você é muito novo, você deve estar pensando, nossa, essa tia aí tá loucona.
Quando a gente é muito novo, tudo isso que eu tô falando parece muita falácia, muita bobeira, mas a gente vai amadurecendo e a gente vai compreendendo que as poucas questões da dualidade da vida são o que valem viver. Filosofando aqui, porque senão não sou eu. Um beijo pra você e até o próximo episódio.